Olá, eu sou Vânia e hoje vamos conversar sobre algumas definições básicas nas relações entre natureza e humanidade. Nós precisamos entender que essa é uma relação fundamental. Por um lado, a natureza provê recursos para que a humanidade sobreviva. Por outro, a natureza apresenta desafios que ameaçam a continuidade da vida humana no planeta. Ao mesmo tempo, a humanidade, na sua relação com a natureza, ela ameaça o equilíbrio natural. Ela tira recursos, portanto, ela provoca desequilíbrios aos quais a natureza precisa se reajustar. Além do fato de que a humanidade ela possui diversidade de sociedades que se relacionam umas com as outras, às vezes por cooperação, às vezes por conflito. Sendo assim, essa relação começa com dois processos fundamentais: o processo de sobrevivência e o processo de convivência. Pela sobrevivência, nós buscamos os recursos que garantam a continuidade de nossa vida. E pela convivência, nós buscamos a cooperação necessária uns dos outros para realizar a busca e produção do que necessitamos para viver e satisfazer as nossas necessidades sociais. No campo da sobrevivência, o trabalho é a atividade fundamental. Então, por meio do trabalho, nós transformamos os recursos naturais nos produtos que necessitamos e também transformamos nossas relações sociais em serviços que auxiliam os demais na sobrevivência. Então, nós temos uma dimensão inicial de sobrevivência do trabalho, mas aqui tudo vai se interpenetrar, ele também vai ter uma dimensão de convivência. Também na outra ponta, a linguagem no campo da convivência é que é um processo fundamental. Por meio dela, nós conseguimos nos comunicar uns com os outros. E a primeira coisa que nós organizamos é exatamente a nossa prática produtiva do trabalho. Como também organizamos todas as relações que satisfazem as diferentes necessidades da pessoa humana. Com isso, nós temos uma capacidade que nos é dada pelo trabalho e pela linguagem de uma efetiva organização geral da sobrevivência em sociedade, que é a função da economia. Então, pela organização da economia, fazemos a previsão e a produção do que nós necessitamos, bem como distribuímos os produtos e os excedentes desses produtos, a riqueza, dentro da sociedade. A forma mais ampla de organização de toda a sociedade se dá pela extensão da organização da economia a todos os aspectos da vida social. Então, ao examinar a cultura de uma sociedade, nós podemos conhecer como ela representa, por formas de linguagem, todo o seu processo produtivo, quanto o seu processo social, tanto as suas formas de sobrevivência como as suas formas de convivência. Então, é como se a cultura contivesse a representação final tanto do processo econômico, do que o precedeu, que são as formas de linguagem, as formas de trabalho, organização de sobrevivência e convivência. Em cada território do planeta em que os grupos humanos conseguem esse nível de organização, de sobrevivência e convivência, na forma da economia e da cultura, nós temos uma sociedade. Globalmente, as diferentes sociedades se relacionam umas com as outras, passando a um nível de economia e cultura globais, que é o que nós vivemos no século XXI, com impacto e consequências planetárias das nossas práticas econômicas e culturais, que convergem para a questão ecológica e para a ecologia, a organização global das relações entre a humanidade e a natureza. Era isso que nós tínhamos para comentar hoje brevemente e espero ver vocês na próxima. Até lá!